Pensando na semana, deixa eu te questionar sobre uma outra coisa. A Mônica Bergamo dá hoje a notícia de que a Lula pretende anunciar o seu candidato ao Supremo Tribunal Federal ainda essa semana, e com muita possibilidade de ser Luiz Zanin, que foi advogado de Lula, né? Como que você vê essa indicação e essa possibilidade? Já está se trabalhando com isso, né? Hoje a ministra Carmen Lúcia declarou que o Zanin é uma pessoa de conhecimento jurídico ilibado, suficiente para o STF, que não haveria problema com relação a isso. Então, a gente já está se movimentando, acredito que seja esse o indicado. Eu tenho a impressão, e defendi isso em alguns lugares, que o presidente Lula vai gastar muito capital político para colocar o Zanin no STF e que poderia fazer isso com menos capital político e obter resultados semelhantes. O Zanin é um excelente jurista e vai ter muito a contribuir no STF, mas nós teríamos outros nomes também excelentes que não teriam a oposição do Zanin e nem sequer seriam prejudicados pela conjuntura, porque vamos lembrar o seguinte, muita gente vai dizer, o Lula está indicando seu próprio advogado para estar lá. Então, se a gente pudesse evitar um pouco esse custo, talvez fosse maior, talvez fosse melhor, mas o presidente imagina que esse é o caminho e, enfim, talvez essa semana marque, a gente vai ter que medir isso, né? O quanto se desgasta para que o nome de Zanin seja não só indicado, como efetivamente seja aprovado, viu, Thalita? Porque nunca houve na história do Brasil uma indicação para o STF que não tenha sido aprovada. Há sempre muito trabalho de amarração para que quando o presidente faça a indicação formal, não caia para ele o custo de ter a indicação, vamos dizer assim, proibida ou não aceita pelo parlamento. Então, há muito trabalho ali no meio e eu espero que o presidente não seja o primeiro a passar por isso, né? Então, vamos aguardar e ver se isso realmente se organiza. Eu tenho ouvido muita gente falar que Lula vai indicar mais de um ministro, são 2 ou 3 ministros do Supremo, né? Foi certo, talvez 3. Isso, que Luiz Zanin poderia ser um dos outros ministros, não o primeiro a ser indicado. Você concorda com essa avaliação? Isso, então? eu acho que sim. Acho que nós precisaríamos colocar nesse momento uma pessoa um pouco mais distante que não custasse ao presidente muito. E quando eu falo custar ao presidente, não estou falando, obviamente, de dinheiro, estou falando de custo político. Quer dizer, vai haver uma série de manifestações que nós poderíamos evitar nesse momento, um momento tão conturbado. Mas o presidente é senhor e conhece efetivamente todas as relações que estão ali envolvendo. Se ele tomar essa decisão, nos cabe apenas medir qual é que vai ser a reação do mundo político em função disso. Se bem que essas últimas manifestações do Moro e do Dallagnol acabam ajudando o Zanin, né? Porque no momento em que o Moro e o Dallagnol caem em desgraça como estão caindo e se demonstram claramente, mais uma vez, que a Lava Jato foi totalmente ilegal no Brasil, isso diminui um pouco a oposição que se teria ao Zanin. Vamos esperar que esse jogo evolua durante a semana positivamente e que o presidente gaste pouco capital político para conseguir que o Zanin seja efetivamente aceito no STF. Fernando Horta, presidente, indicaria quem para a vaga no Supremo? Se eu fosse presidente, eu indicaria o nosso querido Pedro Serrano. Eu não teria dúvida nenhuma. Indicaria o Pedro Serrano. Acho que é uma pessoa que teria conhecimento suficiente, história suficiente, peso político suficiente e não teria uma oposição tal qual o Zanin vai ter. Então, e poderia nos abrir portas para outras indicações mais no futuro, inclusive do próprio Zanin, sem um custo político muito grande. Mas, enfim, né, eu só preciso de 60 milhões de votos para que isso aconteça, Thalita. Posso contar com o teu na próxima eleição? Opa, tem o meu, Fernando. Um tá aí, ó. O meu da sua família tá aí. Da minha família eu tenho que convencer ainda. Não é assim tão fácil, não. Fernando, obrigada. Boa semana para você. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Aliás, pessoal, o canal do Fernando Horta, é só procurar no YouTube, vocês conferem as transmissões do Fernando por lá também. Beijo, Fernando. Até. Obrigado, Thalita. Beijo para todo mundo. Boa semana.